a esse capítulo aqui. Desse capítulo está na tela, Jonas 3, os irmãos podem me acompanhar. Enquanto estamos preparando essa leitura, eu queria destacar que o tema deste sermão, o título, a mensagem principal deste sermão é essa que está na tela. Deus, apesar do pregador, manifesta a graça salvadora ao pecador arrependido. Vamos ler juntos essa frase? Deus, apesar do pregador, manifesta a graça salvadora ao pecador arrependido. Então vamos, Jonas 3. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e revestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e despindo-se do seu manto, e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação, e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas. Não comam, não bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não mereçamos. Quem sabe? É isso que ele está perguntando aqui dentro dessa proclamação. E o verso 10 diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra nesta manhã está sendo lida e proclamada. Que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e corações, para que sejamos ajustados, corrigidos, encorajados, devidamente santificados pelo Senhor. Afasta de nós toda distração da carnalidade, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, veja, Jonas então sai do peixe, cai em terra firme, e todo mundo pensa que a cidade de Nínive é uma cidade igual ao Rio de Janeiro, litoral. Ele caiu na praia, já era Nínive. Não, tem uma distância do mar até Nínive de aproximadamente 80 a 90 quilômetros. Então ele sai do mar, imagina aquele homem, aquele monstro do pântano saindo do mar, todo, sei lá como, de que condições, todo sujo. Se você vê a oração dele dentro do peixe, quer dizer, e fique claro aqui que ele faz uma oração que ele escreve depois, ele não escreveu dentro do peixe, né, gente? Escreveu depois, então ele faz ali toda uma poesia, um salmo, inclusive. Ele dá um embelezamento ali naquela oração quando ele escreve, mas o conteúdo que é verdadeiro, que representa ali a realidade, a Jonas, então, ele fala de algas, de plantas ali que estavam ali envolvendo ele. Então imagina ele saindo, todo cheio de resto de coisa que estava dentro da barriga do peixe, todo imundo ali, e com uma aparência horrorosa, parecendo mesmo um morto-vivo que ressuscitou ali, né? Um walking dead, como os jovens falam por aí hoje em dia. E aí ele já assustou todo mundo, né? Imagina, a gente está supondo isso, não está no texto. Mas ele assustou, imagina que ele assustou muita gente que viu aquela figura esquisita sair do mar, né? Imagina. Primeiro que como é que ele entrou? Não entrou, e de repente sai. Imagina, se eu estou na praia sozinho, vejo um ser desse saindo, eu vou tomar um susto, uma coisa que eu ia falar para um monte de gente: olha, saiu uma figura esquisita. Então, a história de Jonas, no peixe ali, isso tudo virou, de certa forma, um evento por onde ele passou, e isso é perfeitamente plausível a gente afirmar, ou conjecturar. Então, imagina-se que a própria história de Jonas, que estava indo para Nínive, e tinha esses 80, 90 quilômetros para percorrer, a história chegou primeiro. E se foi assim, até se foi assim, bem plausível que sim, ainda preparou o caminho para ele. Vai chegar aí um cara esquisito que veio da boca do peixe, que é de Israel. Então já preparou, esse profeta não é qualquer um não. Então se fosse hoje em dia, né, a gente ia chamar o cara aqui, o cara que saiu da boca do peixe, ia botar um cartaz com a cara dele lá, um colarzinho de algas, né, sei lá o que a gente ia fazer. Mas ele então, ele saiu e tinha que cumprir o propósito. E aí a história dele foi ecoando ali. Naturalmente a gente percebe que sim, porque ele tinha 80 quilômetros para percorrer. Veja,
E o que a gente pode já assim perceber nesse capítulo? A gente vai perceber algumas coisas. A gente vai perceber, primeiro, que a rebeldia humana, ela não pode frustrar os planos de Deus. Jonas, ele se dispôs até a fugir da presença de Deus. A rebeldia dele levou ele ao fundo do poço. Ele ficou encurralado pelas circunstâncias, como muitas vezes nós ficamos. Mas ele até dispôs-se a obedecer a Deus, só que ele não mudou a motivação do coração. Quando ele sai da barriga do peixe, ele estava disposto a obedecer. Mas a motivação do seu coração ainda era uma motivação mesquinha, e a gente sabe disso por causa do capítulo 4. E o capítulo 4 a gente vai estudar à noite, e o resumo dele, o esboço dele está no boletim, para caso você queira acompanhar à noite, tá? Mas então a motivação dele não tinha mudado, não tinha alterado. Ele estava ali obedecendo porque ele foi, forçado de certa forma. As circunstâncias o colocaram numa condição de que depois ele tem que obedecer a Deus. E ele tinha pedido perdão dentro da barriga do peixe. O desespero de morrer, mas ainda com o desespero de morrer, o coração dele não tinha sido totalmente transformado. Veja bem, aí a gente pode até mostrar que há uma diferença, É uma diferença entre Jonas e Jó, mas há também um ponto em comum. Jonas aprendeu de forma dura que os planos do Senhor não podem ser frustrados por causa da sua desobediência. Jó aprendeu também que os planos do Senhor não podem ser frustrados, também de forma dura, mas não por causa de desobediência, por causa de obediência. Jó fala no capítulo 42, versículo 3 assim: Deus tudo pode e ninguém pode frustrar os seus desígnios. Uns aprendem por obediência, outros aprendem por desobediência, e às vezes vai ser de forma dura, às vezes vai ser no pior dos sofrimentos. E Jonas então aprendeu isso, mas ainda não tinha mudado seu coração. Outra coisa que a gente pode ver aqui nesse capítulo é que a graça de Deus é sempre maior do que o pecado. Deus quer salvar pecadores, e não há pecado que seja tão grande que não possa então Deus perdoar e salvar aquele pecador. Não há nenhum pecado que possa impedir. Talvez você aqui me ouve, e talvez você aqui presente ou online possa estar pensando: o meu pecado é muito grande, não há perdão para isso. Há perdão para todo e qualquer pecado. Só existe um pecado que não tem perdão, que é o pecado de rejeitar a pregação do Evangelho. Mas não é blasfêmia contra o Espírito Santo? Não vou entrar nesse ponto agora, tá? No final das contas, resume-se a rejeitar a ação do Espírito Santo, a proclamação do Evangelho. Bem, então não há pecado maior. Os ninivitas, eles inclusive estavam debaixo da ira de Deus. Leia Naum, que você vai ver qual é o olhar de Deus para aquela cidade. Mas Deus, que estava e tem que ser justo, apontando a sua ira para Nínive, naquela geração, naquele tempo de Jonas, naquele momento ali, Deus queria salvar os ninivitas. E o que a gente pode fazer? Obedecer e não reclamar. É como que se, eu falei quarta-feira isso, é como se, pense num povo cruel atual, talvez aquele pessoal do Estado Islâmico, assassinos daquele tipo, pense nesse grupo de pessoas, e você fosse enviado para pregar para eles, e não saberia nem se ia estar vivo para ver a história, e aí, ainda assim Deus quer salvar aquele povo. E aí como é que você faz? Você vai para a barriga do peixe? Você foge? Você obedece? Você deseja a morte deles? Porque na nossa carne a gente vai sempre desejar a morte dos grandes inimigos e pessoas cruéis. Não é verdade, queridos? Na nossa carne. Mas na atuação do Espírito nós vamos amar como Jesus amou, como o Senhor ama. E é isso que estava acontecendo. Jonas estava num conflito. Ele queria a morte daquelas pessoas cruéis. Mas Deus queria salvá-los. Então a graça sempre é maior do que qualquer pecado. Eles eram os piores pecadores do seu tempo. Eles eram, aquela cidade representava uma nação, a nação dominadora daquele mundo, conhecido, a nação mais temida em termos de crueldade e poderio. Veja, então, pecados que você poderia falar assim: gente, eu nunca imaginei esse tipo de pecado. Mas Deus tem graça para perdoar qualquer pecado. Se você então se encontra numa condição que acha que está nesse tipo de situação de não ter perdão para o seu pecado, saiba que há perdão para qualquer pecado. Você não sabe de nada, eu matei alguém. E eu conheço uma história sobre isso. Eu matei alguém e eu acho que eu não tenho perdão. Há perdão para os homicidas se eles se arrependerem e crerem no Senhor. Também. E qualquer outro tipo de pecado. Terceira coisa que a gente vê é que as motivações humanas, elas não podem obstruir a obra divina. Então veja, 3 coisas que a gente já vê logo: a rebeldia não pode frustrar os planos de Deus, a graça de Deus é maior do que o pecado, e agora as motivações humanas
Jonas tinha uma motivação de tentar impedir a salvação dos ninivitas, não pode obstruir a obra divina. Jonas, ele pregou em Nínive uma mensagem de juízo, você vai ver isso. Ele pregou uma mensagem de juízo e ele não derramou uma lágrima, ele não se compadeceu, ele não apresentou nem a oportunidade de arrependimento. Ele não pregou sobre o arrependimento, ele pregou sobre juízo. Ele não, de fato, ele não queria a salvação dos ouvintes, mas ele queria a condenação desse povo, como eu disse. Mas a Escritura diz que Deus, ele não tem prazer. Veja, não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso ele se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11 diz isso. Deus não tem prazer na morte do perverso. Então quando a gente vê às vezes ali, justiça foi feita, o condenado foi preso, você que morreu, pagou pelo que... A gente não pode celebrar a justa punição, a gente não pode se alegrar na justa punição que acontece em aqueles que são cruéis. A gente pode glorificar a Deus, que é diferente de se alegrar. Dar glórias a Deus pelo atributo dele de santidade e justiça, porque ele é justo e fiel. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o povo aí fora celebra, foi preso. Quantas vezes teve julgamento de assassino, e a gente fica sabendo, o povo celebrou, festejou. Não, vidas foram perdidas por causa daquele crime. E um pecador ali está sendo julgado e sendo condenado da pior forma possível. Isso tudo é mal, não tem que ter festa. Não há festa quando o pecador vai ao inferno. Há glória, veja, glória para o atributo da justiça de Deus, mas não festa. A festa há quando o pecador se arrepende, aí a festa no céu, é o que está na Bíblia. A alegria há quando há arrependimento e salvação. Mas vamos, então esses 2 primeiros versículos, Deus ali chama o profeta para dar uma segunda chance para ele. Pode colocar na tela o ponto 1 aí rapidamente, que o servo é comissionado por Deus pela segunda vez. Veja aí no ponto 1, pela segunda vez. Então é uma segunda chance. Deus é um Deus de segunda chance. Não é toda hora que ele vai dar chance, mas ele dá muitas chances para todos nós. E Jonas teve mais uma chance. Jonas, ele não queria dar chance alguma aos ninivitas, mas Deus deu chance para ele. Jonas não queria dar nenhuma oportunidade de mudança para os ninivitas, mas Deus deu oportunidade para ele, de fazer o que era certo. E mesmo Jonas tendo fracassado na primeira missão, Deus vai lá e oferece uma segunda chance. E é interessante porque ele foi lançado no fundo do mar, dessa vez, mas na verdade, ele foi lançado no fundo do mar por causa do seu pecado. Mas agora, por causa desta segunda chance, o que estava sendo lançado no fundo do mar não era mais ele, mas o pecado dele, ou seja, uma segunda chance, perdão. Veja, o fato de Deus ser bondoso, concedendo uma segunda chance, não deve ser, inclusive, estímulo para a nossa reincidência. Então, a gente sabe disso em Romanos. Paulo vai dizer assim, e o que a gente faz por saber de toda essa graça e perdão de pecados? Estou aqui parafraseando Paulo. Podemos pecar? Aí Paulo imediatamente responde o quê? De maneira nenhuma. Então, a segunda chance não quer dizer que vai ter uma terceira, vai ter uma quarta. A gente não pode abusar da graça e da misericórdia do Senhor. Mas de fato Jonas teve mais uma chance. E a missão que foi dada para Jonas, ela deveria ser cumprida fielmente, à risca. E Jonas então ele deveria ir a Nínive com a mesma mensagem que recebeu no capítulo 1. Repara que aí, nesses 2 versículos, não tem a mensagem que ele tinha que pregar. Percebe? A mensagem você vai ver lá no capítulo 1. Prega contra ela e diz que os seus pecados chegaram até mim. Essa era a mensagem que tinha que ser pregada. Essa mensagem, veja, essa pequena frase que eu falei aqui, ela não tem uma afirmação definitiva de juízo. Ela tem um aviso assim, eu estou vendo, Deus, estou vendo os seus pecados. E por que então Deus, por que a gente quando é pai, e ali está ali cuidando dos nossos filhos, fala assim, filho, eu estou vendo o que você está fazendo. É porque você vai condenar seu filho ao inferno? Não, é porque você quer que ele pare. É que ele retroceda do seu pecado. Então está tácito, está subentendido nessa primeira parte, nessa primeira mensagem, nessa primeira ordem dada de Deus para Jonas, em que ele desobedeceu, está tácito que havia ali a possibilidade da graça e da misericórdia, por causa inclusive do caráter de Deus que é perdoador, dos atributos de Deus que eram conhecidos, plenamente conhecidos por Jonas. Então esta era uma mensagem que provocaria
arrependimento, sim, mas também já deixaria em aberta a porta, a esperança de salvação. Mas Jonas, então, quando recebe pela segunda vez esta mesma mensagem, você vai ver que ele não vai pregar exatamente igual. Mas vamos lá então. Mas eu queria aqui destacar que quando o servo de Deus recebe uma ordem para pregar, seja contra ou a favor, seja o que for que Deus estiver dando para que seja pregado, queridos, inclusive eu fico tão aqui focado no que eu pude absorver aqui da palavra de Deus, que eu não me permito nem dar muitas opiniões, porque a minha opinião pode se equivocar com a palavra de Deus, em relação ao que a palavra de Deus tem para nós. E aí a gente não tem como pregador, seja você um pregador de ocasião, porque você talvez não seja um pregador de carreira, não seja um missionário, mas você é um servo de Deus que está disponível para pregar em qualquer momento e cumprindo assim a sua vocação de ser servo de Deus. Seja você um pregador de ocasião ou de carreira, a mensagem, veja, ela não vem de você, ela vem de Deus. E as artimanhas de Satanás são conhecidas, queridos. Se Satanás não consegue impedir a palavra de ser pregada, ele com certeza ele vai alterá-la, adulterá-la, subvertê-la, corrompê-la. E é por isso que nós vemos nos dias atuais, e não apenas hoje, mas sempre existiram, os falsos profetas, os maus pregadores, não porque não tem técnica, porque a questão não é a técnica, é porque não levam a mensagem que foi escrita, que foi designada, alteram a mensagem. Estes são os falsos profetas, estes são os falsos pregadores. E Jonas então, ele estava ali num dilema, vou pregar o que Deus mandou, ou vou pregar o que eu quero que aconteça para que esses ninivitas morram. Nós não temos como pregadores, você que é seminarista, você que está se preparando, autorização para alterar a mensagem de Deus. Nós não temos autorização para isso. Nós não temos nem autoridade, veja, porque só há autoridade se ela vier da palavra de Deus. E você pode pensar assim, porque você é um pregador. Toda e qualquer autoridade vem de Deus e da sua revelação, a Escritura. Se há alguém que cumpre a autoridade nesse país, seja presidente, prefeito, governador, policial, não importa, essa autoridade vem de Deus e vem da Escritura. Se eu como pai tenho autoridade sobre os meus filhos, é porque essa autoridade vem de Deus e da sua Escritura. E se eu abro a minha boca para falar com os meus filhos algo que é contrário à palavra de Deus, eu estou desautorizado. Não é apenas para o pregador que sobe no púlpito, é para qualquer um que ousa abrir a sua boca para falar o que acha que sabe. Nós não podemos abrir a nossa boca se não for para profetizar ou para proclamar a palavra de Deus. E eu sempre digo para os jovens, digo para muitas pessoas, se você não tem nada para dizer, é porque não é para dizer nada. Só abra a sua boca para falar a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, fique em silêncio e adoração ao Senhor. Prostre-se diante dele e da sua autoridade e da sua soberania. É isso que a gente deve fazer. Então, pregadores, queridos amigos, irmãos que estão iniciando a sua trajetória como pregador, saiba já desde o início, não importa os filósofos, os doutrinadores que você leu, sejam eles hereges ou não, porque na academia temos que estudar todo tipo de filosofia, mas a sua autoridade e autorização vem da Escritura, e da sua boca só pode sair a palavra de Deus. E se vier qualquer coisa fora disso, é considerado amaldiçoado, anátema. E Jonas então ele estava nesse dilema, e ele tinha que tomar uma decisão, o que fazer? Prego a palavra que Deus me deu, ou invento outra coisa aqui? Porque eu estou querendo fazer alguma coisa da minha cabeça. E a pregação, veja, no entanto, ela é uma mensagem que ela vai passar pela personalidade de Jonas, da experiência dele. Jonas, ele teve essa experiência aqui de sair do peixe, todo mundo já estava sabendo mais ou menos. Então, a experiência dele perpassa. Os irmãos que estão aqui me vendo, sabem que aqui tem uma pessoa, um indivíduo. Aqui é o pastor Henri, estou dando meu nome aqui para quem não sabe. Então, não é uma mensagem aleatória, sem identidade. Ela vem de Deus, mas o mensageiro também tem uma identidade, a forma de comunicar, a forma de falar. Uns falam de um jeito, outros falam de outro, outros precisam usar outros recursos para se comunicar, como por exemplo Libras, linguagem de sinais brasileira, e muitas outras formas de se comunicar, mas a mensagem, ela tem um conteúdo só, e não pode ser alterada. E Jonas então, ele tinha essa responsabilidade, e a disciplina de Deus sobre Jonas, provavelmente, ali naquele momento, acordou os ninivitas, já preparou o caminho para ele, era só ele pregar o que Deus mandou. Agora vamos ao verso 3 e 4, segundo ponto. Há sim obediência do pregador. Jonas, ele obedece, e há resultados diante dessa pregação. Se você reparar nos versos 3 e 4 que nós lemos,
Ele preferia realmente morrer do que ver os seus inimigos serem salvos. Mas ele foi alvo do perdão de Deus, e ele precisava então agir em coerência com esse perdão. Mas ele, mesmo sendo alvo do perdão de Deus, ele nem cogitou ver esses ninivitas receberem o mesmo perdão que ele recebeu. Ele sabia se alegrar porque foi liberto ali das entranhas da morte do peixe. Ele estava feliz nesse ponto, porque não morreu ali, naquela situação, que Deus o livrou do grande peixe. Mas ele não queria ser um instrumento da graça de Deus na vida dos outros. Talvez você fique pensando assim: eu não vou ser um pregador como Jonas, eu sou muito mais ou menos, eu vou pregar para o meu vizinho. Eu não preciso saber disso. Você precisa saber de tudo que está na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você tem que pregar não é só para o teu vizinho, você tem que pregar primeiro para você. Antes de se levantar para pregar para alguém, você tem que pregar para você. Antes de você falar com alguém, você vai olhar para o espelho e falar com você. Aí depois que você começar a entender que a palavra é para você, aí você vai pensar em falar não lá fora, mas quem dorme ao seu lado, se você é casado, quem mora na sua casa, no seu cômodo, para pensar, quem sabe, falar para o vizinho. E se você não tem essa coerência missionária, você está equivocado. Aí o jovem vem e me procura: pastor, eu quero pregar na África, na China, no Japão, para as nações, porque Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aleluia, eu tive uma visão, vou pregar para as nações. O indivíduo não prega nem na casa dele. O indivíduo não vem na igreja, não ajuda nem no compartilhando vida. Né? Fica lá o pessoal lutando, precisando de trabalhador, e ele às vezes não vem. Aí ele quer que a igreja diga: não, ele é um missionário, põe a mão sobre a cabeça dele, envia ele lá para o Afeganistão, não sei de onde, e aleluia, o missionário. Não é assim que funciona. É uma vida de dedicação ao Senhor, e que a igreja percebe que essa pessoa tem uma vocação. E se ela não atua na igreja, se ela não atua no pouco, ela não vai ser enviada no menor ainda, porque lá não é muito, lá é menor ainda, entendeu? Vai. Veja, ele de fato não estava, Jonas, ele não estava interessado na salvação dos ninivitas. Ele vai pregar um sermão de juízo e ele não abre a oportunidade da esperança. Ele pregou uma mensagem pela metade, queridos. Repara no versículo aí. Ele aponta a lei, porque a lei serve para ser a nossa tutora, né? Ou seja, ela nos mostra o que é pecado, para nos dizer assim: estamos perdidos, carecemos da graça de Deus, devemos nos achegar a Deus. Essa é a lei. Ele aponta a lei, mas ele não oferece a graça de Jesus, que ali ainda não era revelada em Jesus, mas já havia graça ali. Ele falou da ira de Deus, mas ele não falou da misericórdia de Deus. Ele pregou um sermão, inclusive, de poucas palavras, que isso aí, a questão da retórica é uma questão menor, mas ele não preparou um grande sermão elaborado, e o conteúdo menos ainda, porque foi pela metade. Foi um sermão com muito peso e condenação, mas nenhuma graça. Ele avisou os ninivitas que, olha o que ele falou, ele avisou os ninivitas assim, 40 dias, Nínive será subvertida. Em 40 dias, Nínive será subvertida. Se você vai para o capítulo 1, eu posso fazer essa pergunta para mim e para você. O que Deus mandou falar? Eu estou vendo os seus pecados chegaram até mim. Aí ele chega e fala isso aí. Ele dá uma declaração definitiva de que em 40 dias, Nínive seria destruída. E veja, inclusive esse número 40 é um número importante naquele contexto, que representa período de provação, período de sendo testado por Deus, sendo provado por Deus. 40 é um número que é utilizado na Bíblia para mostrar isso. Por exemplo, o dilúvio durou 40 dias, Moisés ficou no Monte Sinai 40 dias, Elias demorou também 40 dias na sua fuga lá para o Monte Horebe. Então, 40 dias é um número que acontece para demonstrar provação. Jesus foi tentado no deserto quantos dias? 40 dias, tá certo? E a palavra subvertida, no hebraico original, ela é empregada na mesma situação de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra também foram, de certa forma, subvertidas. Então o desejo de Jonas, a intenção de Jonas na pregação dele, era dizer assim: Nínive é igual Sodoma e Gomorra, e vai ter o mesmo destino de Sodoma e Gomorra. Foi isso que Jonas falou. E de fato eu diria, queridos, que até era. Não é porque não era, não. Poderia ser, poderia estar fazendo as mesmas coisas que a Sodoma e Gomorra. Mas qual a diferença daquela geração de ninivitas para a geração
ou para as cidades de Sodoma e Gomorra? Você vai ver já já. Vai ver a diferença já já. A diferença não é o pecado, porque não há diferença entre eu e você. Somos tão pecadores, somos iguais. Tem gente que acha que, por exemplo, os grandes genocidas da história humana, tipo um Adolf Hitler e outros desse tipo, eles são os piores pecadores. Nós não somos assim. Nós somos iguais àqueles grandes genocidas. Só não tivemos a chance e a oportunidade de fazer igual. Mas nós somos em concepção iguais, pecadores. É que Deus foi misericordioso conosco, não apenas nos salvou, mas antes mesmo de nos salvar, não nos permitiu viver e ter as experiências nas mesmas condições que aquele indivíduo teve para se tornar o genocida que foi. Então a gente precisa ter essa distinção. Somos iguais. Então Sodoma e Gomorra, Nínive, pecados iguais, da pior espécie, cidades ali terrivelmente pecadoras que tinham um destino de subversão mesmo. E a palavra subversão representa colocar tudo de ponta cabeça, revirar tudo e não deixar nada de pé. É destruição total, fogo e tudo mais. E foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, mas não foi o que aconteceu com Nínive. Por quê? Porque apesar do sermão de juízo definitivo de Jonas, houve salvação porque eles se arrependeram. Eles creram na palavra, diferente de Sodoma e Gomorra. O resultado da mensagem de Jonas, inclusive, alcançou resultados assim, excelentes e inesperados, porque era certo que eles iam começar a chorar, se lamentar e esperar a morte chegar, mas não, eles creram. Jonas, ele não queria ver o povo salvo, mas todos eles se converteram a Deus. Ele pregou um juízo e o povo clamou por misericórdia, apesar do juízo certo que ele pregou. Ele pregou condenação certa e definitiva, mas Deus ofereceu perdão. Jonas é o único pregador que, você vai ver melhor isso no capítulo 4 à noite, que fica irado por causa da bondade de Deus e deseja até morrer. E fica irado por uma coisa maravilhosa, porque houve salvação, porque os ouvintes que ele pregou, imagina eu aqui pregar, aí todo mundo se converte, e aí eu fico chateado, porque todo mundo se converteu reclamando com Deus. É Jonas, contraditório, totalmente enlouquecido, inebriado pelo seu pecado, pela sua ideologia nacionalista, e a sua idolatria, e rebeldia, obstinação, e não querendo se submeter a Deus. Agora veja no próximo ponto aí, versos 5 a 9. O arrependimento que foi gerado pelo poder da palavra de Deus. Os homens, né, de Nínive, eles imediatamente ouviram a história. Interessante que Jonas tinha que percorrer a cidade 3 dias. Era uma cidade que, para se falar com todo mundo, tinha que percorrer 3 dias. E ele, com um dia percorrendo, a notícia já tinha chegado, ou seja, ele com um dia ele já tinha feito até missionário que ia estar pregando. Sem querer, claro, não havia um sistema, agora vou montar uma agência missionária, aqui não é isso. Mas assim, porque nada pode conter, primeiro o plano do Senhor, e nada pode conter a palavra do Senhor. Todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E se você não for, Deus é que vai. E se você não abrir a boca, até a pedra vai clamar. Mas quem tiver que ser salvo, será salvo. E quem ouvir a palavra e crer, será salvo. A palavra de Deus, querido, ela é poderosa. Por isso nós devemos nos limitar tão somente a transmiti-la, e não inventar e acrescentar e elocubrar outras coisas. A palavra de Deus, ela produz frutos, mesmo quando os envolvidos são os piores pecadores, e os pregadores são os mais teimosos dos pregadores. A palavra salva, a palavra alcança. O pregador pode ser o pior, pode ser inclusive com uma vida imoral até, que é reprovável, e se continuar assim, Deus vai revelar tudo e resolver o problema desse pregador. Não importa, a questão é que mesmo o pior dos pregadores, o mais teimoso, obstinado, o povo mais pecador que pudesse existir na face da terra, no dia que Deus fala assim, eu vou salvar, ele salva. E há arrependimento, mediante a pregação e a fé naquela palavra. O sermão mal feito de Jonas, ele produziu o maior resultado que se tem notícia na história, né, em termos de conversão. Aquela cidade tinha 120 mil habitantes, e a gente sabe disso no final do capítulo 4, no final do livro. 120 mil habitantes se converteram. 120 mil se converteram com um sermão, de certa forma, mal feito.
pela metade, porque Deus queria salvar. Mesmo ouvindo a mensagem, inclusive de outras pessoas, porque muitos ali não ouviram Jonas, eles ouviram de outros, que foram falando, ó, veio um cara aí, falou isso, isso, isso. E a mensagem chegou onde tinha que chegar. Não é a mesma ferramenta que você usa, é o conteúdo. E mesmo ouvindo então essas mensagens, sem nenhuma exceção, segundo o texto, todos eles se humilharam em arrependimento diante de Deus. Essa é a diferença de Nínive para Sodoma e Gomorra. Eles não são melhores, nem piores. São pecadores, como todos nós somos. A diferença é que nós aqui fomos alcançados pela graça da pregação e cremos nela. E nos arrependemos e recebemos o perdão. Nínive também. Hernandes Dias Lopes, ele cita J. Vernon McGee, que diz que o que aconteceu em Nínive faz o dia de Pentecostes parecer pequeno. Porque no dia de Pentecostes, algumas poucas milhares de vidas ali se voltaram para Deus. Mas na pregação de Jonas, daquele jeito, mal feito, vamos dizer assim, centenas de milhares se converteram em Nínive. E agora eu queria destacar alguns sinais para a gente ter certeza que aquela geração de ninivitas se converteu. Os sinais são esses que estão na tela aí. Primeiro, no verso 5, arrependimento sincero. Os ninivitas, eles externaram a sua tristeza por causa do seu próprio pecado. É necessário chorar e lamentar-se por causa do seu pecado. É necessário entristecer-se por compreender o quão grave é o seu pecado. E eles perceberam e apregoaram esse jejum. Através de jejum e humilhação, eles se vestiram de pano de saco, que naquele mundo antigo era um meio de expressar a sua tristeza, a sua humildade. Eles se colocaram em total humilhação e penitência ao Senhor. O arrependimento dos ninivitas foi total e unânime, desde o maior até o menor. Está lá no texto, do verso 5 ao 9, desde o maior até o menor, desde das criancinhas e do mais idoso, e desde o rei até os demais, há arrependimento total. Desde os homens e até mesmo os animais participaram do processo de humilhação e arrependimento diante do Senhor. É necessário saber se colocar diante do Senhor em arrependimento. É necessário ter temor diante do Senhor. E no temor do Senhor, sabendo que há uma chance de perdão, você então se agarrar a esta chance, se humilhando diante do Senhor. Nenhuma justificativa e desculpa foi dada. Ele fala, Deus, eu faço isso de errado, porque na verdade o meu irmão, meu colega fez assim comigo. Não tem justificativa, não tem explicação. O que tem é humilhação e reconhecimento da gravidade do seu pecado. Veja, é isso que eles fizeram, vamos aprender com eles. Estamos aprendendo com pessoas igual o pessoal de Sodoma e Gomorra, os ninivitas, inimigos de Israel. É interessante que o rei, ele troca os seus mantos reais por pano de saco e se senta no chão, no meio ao pó, em meio às cinzas. E assim até ele, a maior autoridade daquela nação, se coloca então em humilhação diante do Senhor. Queridos, a verdadeira conversão, ela sempre será evidenciada pelo arrependimento. Não há conversão genuína sem arrependimento. Arrependimento não é igual Judas que foi lá e se enforcou e desistiu. Arrependimento é se lamentar profundamente pelo pecado e se agarrar à única chance que tem de graça e salvação que vem de Deus. Outro aspecto dessa verdadeira conversão, ainda no verso 5, é que eles creram em Deus, confiança em Deus. Veja aí, o arrependimento é o lado negativo, porque você está se entristecendo e lamentando, mas também tem um lado positivo, que é a fé no Senhor. Há o lamento pelo pecado, mas há uma confiança em Deus, há esperança em Deus, há uma certeza em Deus. E eles nem tinham totalmente revelado para eles ali que em Deus a esperança é uma certeza. Eles tinham uma possibilidade, eles tinham uma pequena luz no fim do túnel. Nós já vimos a luz brilhar de forma plena em Jesus Cristo e temos a certeza que há perdão, mas eles tinham uma esperança pequena, porque ainda não lhes tinha sido revelado a totalidade da graça do Senhor. E ainda assim eles creram e se agarraram a essa esperança. E tem gente que tem a revelação clara da graça todo dia e brinca com ela.
Queridos, o arrependimento, ele vai nos afastar do pecado, é isso que ele faz. Mas a fé nos faz correr para Deus. Não adianta, eu vou fugir do pecado e não corro para Deus. Porque se você foge do pecado, diz que está fugindo do pecado, arrependimento, e não corre para Deus, você não fugiu do pecado, você continua com ele. Se você tenta se arrepender, sem colocar aquele que soluciona o pecado na história, sem se colocar diante dele, você não se arrependeu. Só há um caminho. Jesus Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o arrependimento tem que ser totalmente associado a se apegar e se apresentar e correr em direção a Deus, ao Pai, através de Jesus Cristo. Para os braços do Pai, como já cantamos outras vezes. Queridos, é interessante que pelo arrependimento o homem ele vai fugir da ira de Deus e através da fé ele corre em direção à graça de Deus. A fé ela sempre vai produzir isso, ela sempre vai conduzir o ser humano a boas obras, obras de se apegar a Deus. E os marinheiros, inclusive do capítulo 1, que eram idólatras, eles foram um primeiro exemplo para Jonas ali de salvação e de graça. Mas agora os ninivitas cruéis são um exemplo completo. Eram poucos marinheiros que se converteram e ele viu que Deus queria salvar. Agora ele estava vendo muito mais. Aqueles homens creram e eram 120 mil. E ele ainda estava preocupado. Ele pregou, mas estava preocupado. Ele não queria que eles crescem. Ele não queria que Deus salvasse. Mas de fato Deus salvou. Deus produziu neles arrependimento. E a conversão, então, verdadeira, ela produz também mudança verdadeira. A pessoa que se arrepende, se converte, ela não só se lamenta, mas ela abraça, ela corre para Deus. E o homem vem a Jesus, a Cristo, como ele está, do pecado que ele está cometendo, do jeito que está. Venha como está, mas não fique como estás. É assim que Jesus fala. Vai, não peques mais. Então o homem vai do jeito que está, lamentando pelo seu pecado, mas ele não permanece. Aquele povo mudou, aquele povo não permaneceu. O texto vai dizer isso. É impossível se converter a Jesus, a Cristo, e ainda permanecer no pecado. A letra C diz que eles abandonaram práticas pecaminosas, verso 8. Eles abandonaram as práticas. A conversão dos ninivitas ela foi demonstrada ali. Eles abandonaram imediatamente os seus maus caminhos, se arrependeram da violência que praticavam. Está ali, no texto. Então, de fato, eles tiveram uma verdadeira conversão. Onde há evidência de santificação, há uma verdadeira prova de conversão. E onde não há santificação, também não há conversão. Precisamos lembrar que, como crentes, devemos estar o tempo inteiro nos santificando, como evidência da nossa conversão. A santificação, ela não é a causa da nossa salvação, ela não provoca a nossa salvação. A santificação, ela é a consequência, o fruto da conversão, da fé que nos alcançou, da graça, da salvação. A letra D, no verso 9, terminando esse ponto, ela diz que eles tiveram uma posição de humildade diante de Deus. O rei, então, ele apregou a um jejum e ele se coloca naquela situação. A ordem do rei ao seu povo foi que todos deviam se humilhar. O sermão pregado não apresentou chance, não apresentou nenhuma exigência de Deus para com os ninivitas, não falou, façam isso que vai dar certo. Não teve nenhuma chance. Mas mesmo assim eles creram e depositaram esperança na misericórdia de Deus. Os ninivitas, eles não se acharam na condição de exigir nada, porque não tinham que exigir. Deus, ele não é obrigado a salvar e perdoar ninguém. E eles não exigiram nada, nem pediram nada, só se humilharam, creram, e quem sabe, o decreto ali, o decreto do rei de apregoar o jejum, de apregoar ali um momento de humilhação a toda a nação, toda a cidade, ali o decreto dizia assim, quem sabe, porque a gente sabe, porque já nos foi revelado em Jesus, mas eles ainda tinham esse quem sabe aí, quem sabe, mas eles se agarraram ao quem sabe e se humilharam. Uma pessoa convertida, ela com certeza ela é revestida de humildade e não de arrogância, e dizer, Senhor, me salva, eu preciso, é seu caráter salvar, e colocar, exigir de Deus, ainda jogar na cara, entre aspas, assim, você não é santo, você não é bom, você não é fiel, então você tem que me salvar. Não existe esse tipo de argumento de conversa com Deus, como muitas igrejas fazem por aí, Senhor, eu dei o dízimo, eu fiz aquilo. Jesus vai dizer, que muitos profetas, profetizaram em nome dele, e vão dizer diante de Deus, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios. E Jesus vai dizer o que para esses falsos profetas? Apartai-vos de mim, malditos, não é isso? Então, queridos, a gente precisa entender, Deus não é obrigado a salvar ninguém, e quando ele salva é por amor e graça, e segundo o seu bom propósito. A gente não tem que exigir nada,
Só se apegar à esperança que vem dele. O quarto e último ponto do nosso sermão diz assim: a salvação pertence ao nosso Deus. Eu diria mais, ela somente pertence ao nosso Deus, não pertence a ninguém mais. Veja que, vou até ler o verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito, que tinha dito, melhor dizendo, que lhes faria e não o fez. Deus, ele percebeu toda a maldade do povo, a malícia do povo. Deus viu a grandeza, inclusive, da cidade de Nínive. Ela era muito grande, muito poderosa, mas também Deus viu o arrependimento e a fé desses ninivitas. Foi por isso que houve perdão. O mesmo Deus que vê o pecado que você pode cometer, querido irmão, eu também, Ele também vai ver o seu e o meu arrependimento. O mesmo Deus que vai ver, e porque vê, Ele te condena no seu pecado, Ele te salva na sua fé e no seu arrependimento. Ele não despreza o coração quebrantado. Onde há sinal de arrependimento, há sempre oferta de perdão. Onde chega o choro pelo pecado, sempre vamos ouvir o canto de louvor pela salvação. A graça de Deus, ela não é uma exclusividade só de Israel, como Jonas estava querendo ali defender e impedir Deus de salvar outros, e ninguém pode impedir. É para o mundo inteiro, para todas as nações. Nós cantamos uma canção que diz que Jesus Cristo é o Cordeiro, e vai dizer que povos e línguas de todas as nações, muitos virão te louvar. Sim, porque é para todas as nações. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, a humanidade toda, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. É para o mundo inteiro. A misericórdia de Deus, ela vai ver o arrependimento, e ela vai responder a esse arrependimento, sempre suspendendo o juízo e dando salvação. O arrependimento de Deus, ele é diferente do arrependimento humano. Aqui o texto fala que Deus se arrependeu, e a pergunta é, de fato Deus se arrepende? É uma questão para a gente colocar aqui, ajustar aqui na nossa palavra, aqui no nosso sermão. O arrependimento humano, ele vai abranger razão, emoções, vontades, porque o ser humano é um ser assim. O arrependimento, ele é mudança de mente, é uma mudança moral, de algo mal para algo bom, algo que desagrada a Deus para algo que agrada a Deus. Então, nesse sentido, moralmente, é óbvio que Deus não se arrepende. Então, por que o texto fala que Deus então se arrependeu? Porque no original hebraico, o termo que é usado para arrependimento, ele não fala apenas de mudanças morais, mas fala de mudança de ação, seja moral ou não, de ação. E Deus de fato mudou a sua ação. A direção de Deus era para o juízo. Quando os ninivitas se arrependeram, houve uma mudança de ação. Porque é interessante, porque há um atributo muito importante sobre Deus, de que Ele é imutável. E a gente vê isso em Tiago 1,17, que diz que Ele é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Como Deus pode mudar e ser imutável? Porque no seu atributo de ser imutável, Ele estabeleceu que Ele mudaria no sentido, Ele mudaria a sorte, mudaria o destino, mudaria a situação, a condição daquele pecador que se arrepende. E Ele é imutável nessa declaração, nessa disposição. Deus, Ele é imutável na disposição de mudar a sentença de punição e transformar em sentença de salvação. É irrevogável. Vocês conseguiram alcançar o que eu falei aqui? Que nem eu alcancei direito, mas vocês conseguiram. Ele não muda na sua disposição de, nesse caso específico, mudar o destino de quem estava indo para o inferno e agora para o céu. Ficou claro? Amém? Vou dar até uma olhadinha para o pastor Luca. Pastor Luca, está batendo, pastor? Brincadeira, estou brincando. Então, assim, a imutabilidade de Deus, ela não significa uniformidade fixa, sabe? Ficar paralisado nas atividades de Deus na história. Ele está sempre ali determinando as mudanças que acontecem em função, naturalmente, porque Ele não é insensível ao comportamento, às atitudes do ser humano. E cada atitude tem consequências, não é assim que a gente aprende? Se tem consequência, se eu fizer, tem uma consequência. Se eu não fizer, tem outra consequência. Então, neste sentido, no nosso olhar humano, há uma mudança de ação quando nós também mudamos. Agora, da parte de Deus, Deus não muda. Ele decretou que seria assim, como Ele faz, e assim será até a consumação dos séculos. A cidade de Nínive, inclusive, ela tinha duas opções. Quando Jonas, então, ele pregou a mensagem de juízo. Eles poderiam rejeitar, não é isso? Como poderiam crer.
Se eles rejeitassem, seriam destruídos. Se eles crescem, seriam salvos. Essa é a questão aqui. Então, a pergunta é, Deus perdoaria e salvaria ou condenaria? Como no caso aqui, o que aconteceu é que ele perdoou e salvou. Deus é imutável, Deus não muda. Quando a palavra é rejeitada e as pessoas se afastam dele, elas vão morrer, vão ser destruídas, vão ser condenadas. Mas quando elas se voltam para Deus em arrependimento e fé, ele sempre vai salvar por sua graça. A pergunta é, Deus mudou ou não? Não, Deus não mudou. Os ninivitas é que mudaram. Deus nunca vai mudar. A chance de salvação está aberta e ela é imutável. Até o dia que ele falou que ia acabar. E ele também não vai mudar o dia. O dia já está marcado. E vai acabar. E quando acabar, também não vai ter como negociar, porque ele é imutável. Tá certo? E aí, para fechar, Jesus, pode passar, irmão. Jesus confirma a conversão dos ninivitas em Mateus 12, de 39 a 41. Há quem diga assim, eu não sei bem se eles se converteram, porque depois Naum falou que eles eram terríveis e eles foram destruídos. Queridos, aquela geração se converteu, houve um atraso de aproximadamente, segundo os estudos nos cursos de teologia, de 130 anos da destruição por causa daquela conversão ali, daquela palavra mal pregada de Jonas, e mesmo assim Deus cumprindo o seu propósito de salvar. 130 anos de atraso, a destruição seria em 40 dias, segundo Jonas, mas não foi em 40 dias, foi 130 anos, aquela geração toda foi salva, e uma nova geração veio e se afastou de Deus, e depois de 130 anos, o juízo que Jonas queria para aquela geração chegou para outra, porque ninguém pode alterar, impedir os planos do Senhor. E aí Jesus inclusive fala aos escribas, né? Quando ele está ali falando com os escribas, em Mateus 12, 39 a 41, ele diz assim, mas ele lhes respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal. Ele está falando dos escribas incrédulos ali à volta dele. E nenhum sinal lhes se dará, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Eu falei na quarta-feira que inclusive aquele momento de Jonas ali é um sinal, já era uma alusão ao que seria de Jesus Cristo, o Filho de Deus, morto e ressurreto ao terceiro dia. E aí Jesus fala disso, o sinal que vocês vão ver, geração que não crê, que eu estou conversando aí, os escribas ali, os outros, vocês que não creem, o sinal vai ser o de Jonas. Vocês vão ver o Filho do Homem, morto 3 dias e ressuscitado. Agora, 41, verso 41, os ninivitas, ele falando, Jesus, se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão. Jesus falou o seguinte, vai ter o momento da ressurreição, os ninivitas vão ressuscitar, como todos vão ressuscitar, aquela geração, e todos que estão em Cristo, e todos que são de Deus, servos de Deus, o povo de Deus, nesse sentido, vai junto com o Senhor, em justiça, não em festa, em celebração, se alegrando da punição do outro, mas vamos como povo de Deus, na autoridade de Deus, e seguindo ali o direcionamento do próprio Deus, ali, segundo Jesus falou aqui, vai condenar a geração perversa que não crê. Então aqui Jesus deixa claro que a geração daquela cidade ali de Nínive, do tempo de Jonas, ela se converteu e vai ressuscitar no terceiro dia, e vai reinar com Cristo, como nós também reinaremos. Os ninivitas do tempo de Jonas são os nossos irmãos em Cristo, porque o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e a salvação neste sentido da eternidade é atemporal, eles são nossos irmãos. Jonas não conseguiu entender isso. E o que a gente... E aí ele fala aqui, né? Vão ser condenados com geração, e a condenarão, né? E aí ele diz assim, ainda sobre os ninivitas condenando, né? No último dia, a geração dos escribas ali, incrédulos. Ele diz assim, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então Jesus deixa claro, se arrependeram com a pregação de Jonas. E aí Jesus fala, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Vocês não se arrependem com quem é maior do que Jonas. Mas eles não precisaram de mim para se arrepender, bastava um Jonas rebelde. Entenderam o que Jesus estava falando? Mas aí vamos adiante então. Então de fato essa geração, ela foi salva e eles são nossos irmãos. O que aprendemos? 3 pontos, fechamos. Primeiro, devemos proclamar a palavra de arrependimento e salvação, assim como Jonas proclamou. O pregador, ele tem que proclamar a mensagem divina. Nós estamos no período de abertura do ano dos batistas, né? E temos até o tema da convenção, proclamando a salvação ao mundo, alguma coisa assim. A verdade ao mundo, proclamando a verdade ao mundo. Esse é o compromisso desse ano dos batistas, proclamar a verdade ao mundo. E sim, devemos proclamar
no sentido de obedecer assim como Jonas obedeceu, mas muito mais do que obedecer, as nossas motivações têm que ser diferentes das de Jonas, tem que ser motivações de amor e de misericórdia para quem nós estamos pregando. O pregador, ele tem que proclamar a mensagem divina. Muitas vezes é uma mensagem que pode ser dura e faz até o pregador tremer na hora de falar. Às vezes o pregador que treme. Mas a pergunta não deve ser o que os homens querem ouvir. Nós não temos que nos preocupar com o que querem ouvir. Mas a pergunta tem que ser o que Deus quer falar e manda eu falar. Que esse seja o nosso compromisso. Primeiro aprendizado. 1 Timóteo 4,6 diz assim, está na tela. Se você transmitir estas instruções aos irmãos, veja, transmitir estas instruções aos irmãos. Não é inventar, não é acrescentar. Será um bom ministro de Cristo. Se você não transmite, você é um mau ministro. Se você transmite, você é um bom ministro. Nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Segundo ponto. O arrependimento, que é inicialmente individual, agora eu queria fazer um destaque especial a isso. Ele também pode ser geral. Nós como igreja podemos nos arrepender de forma coletiva. Nós como cidade, Rio de Janeiro, podemos nos arrepender. Como nação, podemos nos arrepender. O arrependimento, ele é pessoal, diante de Deus para a salvação, sim. Mas ele também pode ser nacional, ou internacional até. Há momentos em que as autoridades, elas devem chamar a nação ao arrependimento. Mas estamos mal de autoridade, né? Mas assim, há momentos que as autoridades devem chamar a nação ao arrependimento e chamar a atenção a pecados que são muito maiores do que o indivíduo, são pecados de uma nação contra outra, um povo contra o outro, até internacionais. Esses pecados, ele demandam confissão e arrependimento geral. Eu conheço um caso de uma nação pequena chamada, o nome acho que é Ilhas Fiji. Isso mesmo, que eles tiveram uma experiência muito menor do que o Brasil, até para fazer isso, de arrependimento nacional. Eu estou falando porque eu vi o vídeo deles testemunhando sobre isso, mas não prego como doutrina necessariamente. Mas eles tiveram uma experiência profunda com Deus. E esse arrependimento é que todos os líderes daquela nação, as tribos se reuniram, se perdoaram, se uniram, se arrependeram diante de Deus, transformaram a sorte daquelas ilhas. E aquelas ilhas que estavam sofrendo até com fome, as bananas, eles mostraram, as bananas eram pequenininhas. Depois do momento de arrependimento com o Senhor, bananas enormes, desse tamanho aqui, ó. E muitas outras bênçãos que Deus deu. Agora, na palavra do Senhor tem uma orientação acerca disso. Joel 1,14, quando o juízo estava em direção a eles, Joel falou assim para o povo: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Se de fato as autoridades fizerem isso, as nações vão mudar, porque Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Terceiro ponto, o arrependimento geral pode evitar o juízo e a destruição. Há nações que estão com o juízo apontado para si mesmas e tem que ficar alertas. O arrependimento nacional, que pode ocorrer se houver consciência das lideranças da igreja e também da nação, porque tem que ter um acordo entre as lideranças da igreja e da nação. Ele pode evitar muitas tragédias que estão apontadas para aquela nação. Deus, ele é benigno, ele é compassivo, ele tem compaixão, ele é longânimo, tardio em se irar, ele é grande em misericórdia, e ele vai se alegrar, sempre se alegra em perdoar, e não tem prazer na morte do perverso, como eu falei no início. Muitas tragédias podem ser evitadas se o povo se humilhar sob a mão de Deus. 2 Crônicas, conhecido de todos nós, 7,14, diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O perdão e o arrependimento tem que começar no indivíduo, mas tem que alcançar outros, uma igreja, um bairro, uma cidade, uma nação, para que haja profunda transformação. O que vimos aqui, fechando na conclusão do nosso sermão, pode passar, irmão, vimos que há muitas lições na trajetória de Jonas, algumas eu vou falar só à noite, e o alerta de Deus nesse capítulo para a gente, para mim e para você, é que a misericórdia de Deus pode até ser rejeitada, como Jonas sempre se afastando da misericórdia, pregando juízo, mas é tolice fazer isso, porque você não pode impedir.
Não podemos permitir que os nossos, queridos, interesses pessoais nos impeçam. Não podemos permitir isso, que tentem nos impedir de proclamar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, queridos, sempre, aqueles que creem e se arrependem, Deus não vai rejeitar esse pecador arrependido. Deus, Ele é Senhor da salvação. E a salvação é para todo aquele que crê no seu plano revelado na morte e ressurreição de Jesus. Talvez você esteja aqui como os ninivitas. Talvez você esteja na mesma situação dos ninivitas. Os seus pecados chegaram até Deus, eles são terríveis. Talvez haja pessoas aqui que te condenam como o próprio Jonas, que quer a sua morte por causa dos seus pecados. Talvez haja pessoas que condenam você por todo tipo de pecado e que é grave o que você faz. Mas saiba que você tem perdão hoje. Saiba que se você se humilhar diante do Senhor e se arrepender dos seus pecados, Ele vai restaurar a sua vida e vai conduzir a sua vida em santidade e obediência. Há salvação para você. Eu não sei se você é cristão ou não, mas se os seus pecados são tão grandes que você não consegue ver saída, se tem um Jonas que está dizendo que em 40 dias você vai ser destruído, basta crer na misericórdia do Senhor, que há perdão para você. Talvez você esteja mais parecido agora com Jonas, não com os ninivitas. Uma pessoa que conhece os caminhos do Senhor, que sabe bastante coisa sobre Deus, estudou, muito obstinada e teimosa, com muitas opiniões e argumentos diante do Senhor, sabe? Deus, não é bem assim, porque eu estudei, eu aprendi, porque eu vou ser um teólogo, eu vou ser um monólogo, eu vou ser um astrólogo, sei lá o que teólogo você vai ser. Você não é nada, nós não somos nada diante do Senhor. Saiba de uma coisa, para você também tem perdão, não tem punição. Há tempo ainda de ser inundado do amor de Deus. Jonas, ele faltava esse amor, ele não queria esse amor. Muitas vezes eu também sou assim, muitas vezes nós somos assim. Queremos só o juízo para os outros e os benefícios para a gente. O amor para a gente e o rigor da lei para os outros. Há perdão para a gente, há perdão para quando a gente é duro assim. Há tempo para você ser cheio desse amor, da misericórdia pelos perdidos. Há perdidos longe, há perdidos à nossa volta e há perdidos até aqui dentro dessa igreja. É preciso amar os perdidos. É preciso amar aqueles que perecem, sejam eles os mais cruéis pecadores, porque você e eu estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou. Lembre-se, Deus, Ele vai salvar o pecador arrependido, como a gente viu aqui, mas resta saber uma coisa aqui hoje: se Ele vai salvar contando com você ou apesar de você, porque salvar Ele vai. A palavra aqui é outra, é se Ele vai usar você ou vai ser apesar de você. Se você vai ser um cooperador, um colaborador na casa do Senhor no ano de 2023, que se inicia servindo aqui na casa do Senhor, ou se você vai ser um opositor. Ele vai salvar os perdidos, com você ou sem você. A decisão agora é com você, se você vai fazer parte disso. Há perdão para você também. Portanto, pare de lutar. Não lute mais com Deus. Você só vai cair no peixe e sofrer. E participe da obra dele. Vamos expressar o amor e a misericórdia e vamos proclamar a salvação, porque ela pertence ao nosso Deus, mas Ele estabeleceu e confiou a nós proclamar. Seja como for, seja você como Jonas ou como os ninivitas, a direção é uma só: aos pés do Senhor, que é rico em misericórdia, sempre aos pés do Senhor. E Ele é cheio de misericórdia para mim e para você, com graça que transborda, nos acolhe, nos perdoa, nos transforma. Para tanto, o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé?